Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhauá Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Saudações nordestinas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Saudações nordestinas, Biel. Hoje você na Paulicéia desvairada, não está em Recife, em trânsito essa semana. Fala comigo, Biel. Opa, João, saudações nordestinas. Vamos embora. Eu estou aqui direto, né, do centro do eixo. De fato, assim, eu tô hospedado aqui, do ladinho aqui tem um comitê tem uma sede do PSDB, o comitê do nosso amigo da cadeira. Em brevemente irei fazer uma homenagem de cadeira ali, para deixar tudo registrado aí, o bom momento que eu vivi aqui em São Paulo. Muito engraçado, brincadeiras à parte, mas estamos aqui. Aproveitei o final de semana para acompanhar o Brasileirão Feminino, vi a final do Campeonato Brasileiro, bem legal também. E é isso, né? Seguimos aí, estamos no trabalho, não deixamos de acompanhar nada do que aconteceu, muita coisa aconteceu, né, no futebol nordestino. Série D aí surpreendeu aí o resultado do Retrô, Série B o Sport se recuperando, várias coisas que a gente tem para falar aí. É isso, né? Aproveitando também para mandar um abraço aí para a galera que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva através das nossas rádios parceiras, canais de streaming parceiros, todo mundo na parceria aqui da Sintonia Esportiva. Um abraço para a galera da Rádio Brasil Esportes, Rádio CBR, Rádio Carioca Futebol, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Rádio Camarapi, Rádio Belém Fox, Rádio Brasil Amazon, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Edpira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio, de volta ao passado, todo mundo aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, nessa parceria campeã. Também um oferecimento da Lojinha do Duran. Acesse @Lojinha do Duran no Instagram e faça o pedido da camisa do seu time de coração. Meu irmão, fala que é ouvinte da gente aqui do Firula, fala também que é ouvinte da Sintonia Esportiva e você consegue lá um mimo, ali um descontinho, um frete grátis, de repente lá na Lojinha do Duran. Então acesse lá no Instagram, @Lojinha do Duran, escolha a peita, a camisa do time do seu coração. Vamos agora ao que interessa, sem mais delongas, os destaques do nosso primeiro bloco. Perdão, eita, cara, que é isso, hein? Deu uma enrolada agora. É isso. Vamos falar, então, como andam aí os destaques das campanhas nordestinas do futebol brasileiro, momentos de altos e baixos. Vamos começar pela Série D, porque abemos finalista. Duelo de nordestinos entre Itabaiana e Retrô definiu quem era que chegaria nessa decisão. A equipe pernambucana, nos pênaltis, conseguiu aí garantir vaga na grande final e vai enfrentar a equipe do Anápolis também nessa decisão da 4ª divisão do futebol brasileiro. Biel Itajara, quero saber também seus comentários, apontamentos sobre essa performance do Retrô, que agora chega numa decisão de Campeonato Brasileiro, na 4ª divisão. Pode ser aí já o seu primeiro troféu de âmbito nacional para a equipe pernambucana. Tem aí esse desafio diante do Anápolis na grande decisão. O jogo de ida já nesse próximo final de semana, nesse domingo, já tem o jogo de ida em Goiânia, né, Biel? É isso, João. O Retrô, né, a gente vem falando muito do investimento e estrutura do Retrô. A minha aposta, acho que eu não lembro se é a tua também, mas foi que a gente estava no Itabaiana, né? O Itabaiana tinha vencido 3 partidas contra o Retrô, foi o único que conseguiu vencer ali na Arena Pernambuco, né? O Retrô não tinha perdido para ninguém na Arena Pernambuco. O Itabaiana venceu 2 vezes,
mas aí chegou aí na partida decisiva. Não só o Retrô conseguiu reverter o resultado, como foi para mais uma disputa de pênaltis, e aí novamente o goleiro Darley, né, sendo grande destaque, já aparece aí como um dos melhores goleiros da Série D, e já começa a chamar atenção, né? São quantos mais alguns pênaltis defendidos aí até chegar a essa final de Série D. Então, se o time acabar sendo campeão, né? Eu acho que parte significativa do bicho tem que ir para o goleiro que conseguiu garantir o time chegar aí nessa posição de disputar um título nacional. O Retrô aí, que, como a gente falou, vai chegar com força aí para a Série C, né? É time de chegar para disputar, tem dinheiro, tem investimento, tem muita estrutura, é chegar e tentar botar aí, né? A gente vai poder ver na prática um time nordestino como acontece muito com os times do interior de São Paulo, né? Que a gente vê muita estrutura e tudo mais, e menos torcida, logo, consequentemente menos pressão, e aí acaba facilitando algumas coisas. O Retrô, que se por um lado tem dificuldades contra times de camisa, o time ele nada de braçada em relação à pressão, né? Muita gente prefere jogar no Retrô do que num Santa Cruz, por exemplo, que agora vai ficar uma divisão abaixo, tem mais torcida, tem mais pressão e mais problemas aí para a pessoa lidar. Enfim, o Retrô que está chegando aí, Série C, e nessa final da Série D aí, vai buscar o seu primeiro título nacional. É isso, muita expectativa mesmo. Sou Retrô desde criancinha, perdoe aí, Anápolis. Aliás, o jogo de ida não é em Goiânia, né? É em Anápolis, aí, cidade do interior de Goiás, casa do Anápolis, né? O estádio da equipe goiana. Vamos agora falar de Série C, falar do nosso Belo, do nosso Botafogo da Paraíba, dar uma prévia, porque nós vamos falar mais dele no segundo bloco, né? Teremos aí um momento maior para falar do Botafogo, mas o Botafogo tropeçou novamente aí nessa terceira rodada, não somou ponto, mas contou com a sorte também, né? Teve empate do Remo com Volta Redonda. O jogo podia ter definido já uma das equipes que poderia conquistar já o acesso de maneira antecipada na terceira rodada, né? Já encaminhando muito bem sua classificação, sua subida para a Série B do ano que vem. Mas aí o empate 0-0 do Remo e Volta Redonda deixou o Belo ainda vivo na competição. O próximo jogo do Botafogo é nesse sábado, às 8 horas da noite, no Almeidão, em João Pessoa, e vai pegar o São Bernardo de novo, agora em casa. É a chance do Belo se reorganizar e tentar buscar esses pontos aí nessas últimas 3 partidas que ainda restam. Ainda tem condições de acreditar, né, Biel? João, condição tem, mas é complicado, assim, eu perdi as esperanças, assim, essa rodada, assim, era uma coisa que era muita obrigação do Botafogo conseguir pelo menos um empate fora de casa, começar aí essa sequência, 3 derrotas, eu já coloco na conta de um milagre, o Botafogo passar de fase nesse momento, assim, não matematicamente, mas de ânimo, eu não vejo esse time com ânimo. Vai virar decisivo, né? É decisão no Almeidão, vai ser um jogo que o Botafogo tem condições de vencer, mas eu não tenho essa confiança toda, não. Vamos ver. Decepcionou, né? Decepcionou depois da primeira fase tão arrasadora que o Botafogo fez, essas 3 jogos, 3 derrotas, decepcionou, né? Nossas expectativas em relação ao Belo. Não, agora tem um empatezinho, ainda chegou a beliscar um ponto Belo, mas realmente na lanterna desse grupo fica difícil a situação da equipe paraibana tentar aí ainda essa luta pelo acesso. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, nos debruçar melhor aí sobre essa campanha do Botafogo da Paraíba, do Belo, e falar da expectativa também dos torcedores, né, do Alvinegro da Estrela Vermelha, dessa expectativa, dessa esperança, porque, enfim, mais de uma década na terceira divisão, sempre chegando ali na hora H batendo na trave, que a gente vê essa temporada 2024, o Botafogo terminou a primeira fase na liderança e agora no quadrangular do acesso de novo, perde fôlego. Então nós vamos falar mais no segundo bloco. Vamos passar rapidinho por aqui, Série B. Vamos falar da segunda divisão, porque é um momento bom para as equipes nordestinas, né?
O Sport voltou para o G4, segue ali também na cola do grupo de acesso, está em 6º lugar nesse momento, mas está colado também por ali. O problema entre os nordestinos é com o CRB, que está ainda lá na zona de rebaixamento, amargou mais uma rodada no Z4 e vai se complicando já nessa reta final, podemos dizer assim, né? Porque estamos já na 26ª rodada, passou aí a 26ª rodada, vamos para a 27ª, então começa a ficar mais difícil aí a situação da equipe alagoana. Resultados da 26ª rodada, a gente teve a Chapecoense que recebeu o Ceará sofreu uma derrota, aí perdeu um pouco esse fôlego, mas ainda está na cola, né? Ainda é o 6º colocado, tem 39 pontos. E no duelo de nordestinos, CRB e Sport, aliás, Sport e CRB, né? O jogo aconteceu em Pernambuco e a vitória foi da equipe do Leão Pernambucano, 2-0 em cima do CRB. Nesse momento, o Sport é o 4º colocado, 42 pontos, ainda tem um jogo a menos. Ceará em 6º, 39 pontos, e CRB em 18º, com 26 pontos. Biel e Itajára. O confronto de nordestinos era mais ou menos aquilo ali mesmo. A vitória do Sport era favorito, de fato, mas o Ceará ter perdido também para a Chapecoense fora de casa, um jogo bastante disputado, né? O que é que você achou dessa rodada para os nordestinos na Série B? Em relação ao Ceará, é decepção, né? O Ceará podia estar no G4, podia ter tirado o Sport aí da zona de classificação para a primeira divisão, mas não conseguiu vencer uma Chapecoense que perde muito em casa, né? A gente até vou conferir aqui a campanha da Chapecoense em casa, ela é o pior mandante do campeonato. Então, a segunda vitória da Chapecoense jogando na Arena Condá foi justamente aí contra o Ceará que continua também demonstrando essa dificuldade jogando fora de casa, né? Então, uma boa chance, o time estava em uma ascensão, o Léo Condé parecia ter encontrado o time, acho que não deixou de encontrar, né? Na verdade continua, segue, tem boas chances, o momento tá bom assim pro Ceará, mas esse tipo de derrota é decepcionante e deixa a desconfiança, né? Enquanto pelo lado do Sport a maré mudou, né? Desde que o Pepa chegou aí no Sport, o time mudou de ânimo, né? Acho que, na verdade, desde a saída do Guto Ferreira, né? Porque o César Lucena, que foi interino, já ganhou uma partida, aí aparece o Pepa, já estreia com a vitória, depois o empate fora de casa contra o CRB, a vitória fora de casa contra o Avaí, empate fora de casa contra o CRB, e aí agora, enfrentando de novo o CRB, vence na Arena Pernambuco, grande partida do Lucas Lima, foi o destaque aí da partida, marcou um golaço, deu assistência para o Zé Roberto, vai se firmando aí como um dos bons jogadores do campeonato. Vamos ver, né? O Sport começa ainda tem um jogo a menos, né? Tem 25 jogos, enquanto todo mundo do G4, inclusive, e também fora dele, né? Ali o Vila Nova e Ceará tem 26 jogos, então o Sport está em vantagem. Se conseguir manter essa recuperação, pode brigar, inclusive, não só pelo acesso, como pode alcançar os primeiros colocados ali, principalmente o Novo Horizontino, que tem 47 pontos. Se o Sport vence essa partida atrasada contra o Operário, pode chegar a 45, fica muito perto do Novo Horizontino e da disputa pelo título. É isso, né? Exatamente, muito bem analisado esse cenário, muito favorável para a equipe do Sport Recife nesse momento na Série B do futebol brasileiro. Vamos dar um pulinho rápido na Copa do Brasil, porque caiu o último nordestino que ainda estava na competição. O Bahia foi eliminado pelo Flamengo, né, depois de ter perdido na Arena Fonte Nova por 1-0, perdeu também no Maracanã pelo mesmo placar 1-0, 2-0 pelo Flamengo no agregado. Bahia deu adeus à Copa do Brasil e o Rogério Ceni segue sem conseguir vencer o Flamengo na qualidade de técnico, né? Já são várias derrotas aí, né? Nunca conseguiu vencer a equipe rubro-negra carioca na qualidade de técnico. Já foram 14 jogos aí em que o Rogério Ceni veio como técnico da equipe adversária do Flamengo e perdeu todos eles, né? Foram 6 jogos pelo São Paulo, 4 pelo Bahia, 3 pelo Fortaleza, 1 pelo Cruzeiro. Difícil a vida do Ceni tentando vencer o Flamengo e o Bahia caindo na Copa do Brasil. Era uma coisa que a gente esperava diante de um Flamengo que, apesar dos desfalques, é a equipe que tem o melhor elenco do futebol brasileiro nessa temporada, né, Biel?
Exatamente, exatamente. Foi bem. A gente estava bem esperado, né? A gente comentou isso, né? É difícil. Esse histórico do Rogério, o nível que está, né? Da, no momento do futebol brasileiro, o Flamengo, né? Muito adiantado em relação ao Bahia. Então ia ser difícil. Tem o técnico Tite também, que é dificulta muito a vida do Rogério Ceni. Acabou que deu isso que a gente viu, né? Foi de certa forma tranquilo para o Flamengo. Vamos ver, foi uma boa campanha do Bahia. Eu acredito que dá para ter orgulho, né? E a equipe ainda conseguiu se recuperar na sequência para o Brasileirão, que também é importante. É o Bahia segue vivo, não tem que olhar para frente. Acabou, olha para frente. Muito bem, né? É isso, né? O Bahia tentou, avançou bastante na competição, chegou aí nas quartas de final, agora seguir aí nesse objetivo que o Grupo City delimitou, vamos dizer assim, para o Bahia nessas primeiras temporadas, que era voltar aí a figurar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, voltar a disputar uma competição com o Comebol, e por esse caminho, de fato, o Bahia está bem, né, na tabela do Brasileirão, está de olho aí nas vagas da pré-Libertadores nesse momento, e a gente fica também nessa expectativa. Mas não vamos falar de Copa Sul-Americana, porque a gente já falou nas nossas redes sociais, o duelo entre Fortaleza e Corinthians, o jogo de ida. Você encontra o comentário pós-jogo lá no nosso Instagram. A gente fez um videozinho, então dá uma conferida também por lá. Segue a gente lá no Instagram, @Firula e Rapadura, e lá você fica sabendo o que é que rolou nesse duelo de Fortaleza e Corinthians. A gente comentou logo depois do jogo, conteúdo quentinho, tá por lá nas nossas redes sociais. Voltando aqui para o nosso roteiro, cara, Brasileirão Série A, todos os nordestinos pontuaram, né? Você tinha falado que o Bahia, apesar da derrota diante do Flamengo, a eliminação na Copa do Brasil, no Brasileirão, triunfo do Bahia interessantíssimo, né? Se impôs na Arena Fonte Nova, 3-0 em cima do Galo. Fortaleza empatou fora de casa com o Furacão, né? Perdeu um pouco do fôlego, perdeu uma posição, agora é o terceiro na tabela. E o Vitória conseguiu um triunfo fora de casa importantíssimo contra o Lanterna Atlético Goianiense, numa disputa ali do Z4, e pontos importantes aí para o Leão Baiano nesse momento, né? Fortaleza está em terceiro lugar, tem 49 pontos, o Bahia em sexto com 42, e o Vitória abrindo o Z4 nesse momento ao 17º com 25. Biel e Tajara, rodada do Brasileirão, foi proveitosa para todo mundo que é nordestino, hein? Bem isso, João. O Vitória, né? É importante ter conseguido ganhar e dar uma respirada, né? Deu uma apertada na vida do Corinthians, passou o Corinthians, encosta no Fluminense, encosta no Criciúma, no Grêmio. Vitória começa a olhar aí para os times fora da zona do rebaixamento. Enquanto, como eu falei, né? O Bahia consegue se recuperar rapidamente. Importante demais vencer o Atlético Mineiro, né? Não é fácil, um dos melhores times do Brasil, e o Rogério Ceni tenta demonstrar isso nos jogos em casa, né? A campanha do Bahia jogando em casa é boa, até conferir aqui. É o quinto melhor mandante da temporada, então o Bahia consegue fazer valer o mando de campo, é um dos bons mandantes e demonstrou isso contra o Atlético Mineiro. Enquanto o Fortaleza, né, é complexo. A gente fica decepcionado pela falta de vitórias, né? É uma sequência sem conseguir. São 3 partidas sem vencer, né? São 2 derrotas e um empate para o Fortaleza. Só que é um empate. Esse empate é conquistado fora de casa contra o Atlético Paranaense, que apesar de não estar em boa fase, vir de eliminação na Copa do Brasil, ainda é um time difícil. Jogos na Arena da Baixada, a gente sabe a dificuldade que é para qualquer time que vá. Tanto que o Atlético Paranaense foi eliminado na Arena, mas foi eliminado vencendo a partida, né? Dentro de campo, levou para os pênaltis. Então a gente sabe que não é fácil, não é uma coisa assim simples de se fazer. Inclusive, é isso, né? O Atlético sempre vai ser uma força dentro da Arena. De fato, né? Tá aí, então, um pouco dessa nossa análise, dessa nossa avaliação do que foi ao longo dessa semana aí a agenda das equipes do futebol nordestino. Tivemos de tudo um pouco, tem nordestino na final da Série D, ainda tem luta pelo acesso na Série C,
todo mundo por ali na briga também para subir na segunda divisão e na Série A, todo mundo pontuando. Foi uma semana bastante interessante no geral para as equipes nordestinas. Nós vamos finalizando esse nosso primeiro bloco por aqui no Firula e Rapadura. Daqui a pouquinho a gente volta depois dos nossos comerciais. Não sai daí, esse é o meu, o seu, o nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales, estou aqui com os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Agora, segundo bloco, hora da gente falar aí dos assuntos interessantes aí dentro e fora das quatro linhas, né? Trazer aí algumas pautas além dos placares que rolaram no futebol nordestino. Vamos começar falando de futebol feminino, né, cara? Vamos trazer aí essa notícia interessantíssima, que é a segunda edição da Copinha. Copinha foi anunciado aí o lançamento, né, semana passada, dessa segunda edição da Copinha Feminina. Serão 20 equipes de base do futebol feminino disputando aí essa competição. Temos 4 equipes nordestinas, teve também o sorteio dos grupos, né? E aí a gente traz um pouco das informações da nossa parceira Bárbara Nunes, cara, ela que mandou aqui também para a gente uma sonora falando um pouco sobre isso, e a gente vai ouvir agora um pouco do que a Bárbara traz aqui para a gente, né? Vamos ouvir aí então um pouco do que a Bárbara traz aqui nos comentários dessa segunda edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior feminina, né? Fala aí, Bárbara. A Copinha 2024 vem com outro formato esse ano, né? Vem com mais times. Agora são 5 grupos cada grupo, com 4 times, são 20 times. Antes tinham 8 estados representados, agora a gente vai ter 10 estados representados dentro da Copinha. Vai ter um VAR na decisão também, que é bem importante, principalmente por todas as questões que a gente vê todos os dias sobre a arbitragem no futebol feminino brasileiro, quando estamos sempre comentando, né? Olha, é importante que sejam árbitros que estão apitando todo o tempo, que não sejam pessoas que estão fazendo reciclagem, que exista o VAR em todas as categorias, né? Quando a gente pensa sobre a qualidade do futebol feminino em um país que vai receber a Copa do Mundo em 3 anos, a arbitragem é um ponto central nisso também. E tivemos vários problemas de arbitragem, principalmente no Brasileirão da Série A1, que é o brasileiro mais importante dos seus maiores clubes, é o campeonato oficial, o campeonato profissional do Brasil. Então, ter o VAR na decisão já na Copinha faz completamente diferença. Eu queria pontuar 2 coisas. O primeiro ponto é a entrada do Centro Olímpico, né? O Centro Olímpico é um projeto muito importante para o futebol feminino brasileiro. Se a gente pegar só um exemplo de tantos outros, mas um exemplo é o Arthur Elias, que é o técnico, foi o local onde o Arthur Elias começou sua jornada como treinador. Depois de um tempo, ele já conquistou um campeonato com o Centro Olímpico, foi onde a Gabi Nunes começou, Ari Borges. Então, assim, são várias jogadoras e vários nomes de peso dentro do futebol feminino que estiveram dentro da Copinha, não, desculpa, do Centro Olímpico. E só para fechar aqui esse meu comentário sobre a Copinha, eu queria destacar a presença de times nordestinos. Nos 5 grupos, em 4 grupos a gente tem times nordestinos. Então tem a participação do Fortaleza no grupo A, o Sport no grupo B, o Botafogo da Paraíba no grupo C e o Vitória da Bahia no grupo D. Então é importante que esses times existam dentro da Copinha para que essas equipes façam as categorias de base e que a gente consiga a descentralização e dar mais oportunidade para jogadoras que estão, para as meninas que querem se tornarem jogadoras de futebol um dia. Aí, então, essa foi a nossa querida Bárbara Nunes falando aqui um pouco sobre essa edição da Copinha. E aí, agora eu já chamo de volta meu parceiro Gabriel Itajara.
Biel, 4 equipes nordestinas nessa disputa, é importante demais para o futebol feminino, é um passo importante para as categorias de base, para o desenvolvimento da modalidade no Brasil, né? Exatamente, João. A gente sabe a importância das categorias de base, né, para a estruturação dos times. No futebol feminino não é diferente, na verdade é mais fundamental ainda, né? A gente pensar aí que os times, principalmente para a gente aqui no Nordeste, né, que vai precisar revelar, né? Nos próximos anos aí vai precisar revelar. Não pode se esquecer que para participar da Série A você tem que ter um time do futebol feminino. Então, todos os times aí que têm essa ambição no cenário brasileiro tem que ter representação aí no futebol feminino. Os times do Nordeste aí participando da Copinha acabam fazendo seu papel, né? De estruturar essa base, de tentar buscar revelar jogadores. É muito legal ver o Botafogo da Paraíba aparecendo aí, né? O futebol feminino na Paraíba poder aparecer com força. O Sport que já revelou jogadora do futebol feminino. Vamos ver aí o Vitória e o Vitória também até tem uma história no futebol feminino. O Fortaleza eu conheço menos, mas ainda assim, né, a gente tem muitos jogadores importantes do Nordeste na seleção brasileira, né? A principal jogadora do mundo, Marta, tem a Ari Borges, que foi bem aí nas últimas... A própria Priscila também, né, que foi negociada agora, a maior negociação do futebol feminino brasileiro, ela é Potiguar, né? Exatamente. Então, tipo, tem um cenário no Nordeste e precisa aí que os nossos grandes clubes investam mais na categoria de base, porque o potencial é muito grande para a gente conseguir enxergar um bom futuro aí para o futebol feminino no Nordeste. É isso, né? Repassando aqui rapidinho, né? A Bárbara já falou, mas a gente repassa aqui os grupos, né? O sorteio dos grupos dessa segunda edição da Copinha Feminina. No grupo A está Corinthians, Centro Olímpico, Cruzeiro e Fortaleza. No grupo B, Santos, Fluminense, América Mineiro, Sport e Recife. No grupo C, Palmeiras, Flamengo, Minas, Brasília e Botafogo da Paraíba. No grupo D, Ferroviária, Botafogo do Rio, Grêmio e Vitória. E no grupo E, São Paulo, Red Bull Bragantino, Vila Nova e Internacional. São essas, então, as equipes presentes aí nessa segunda edição da Copinha Feminina. Próximo assunto delicado. Agora vamos nos debruçar melhor para falar do Botafogo da Paraíba. O Belo no drama. E aí? O Belo sobe ou não sobe? Porque os 3 primeiros jogos somou apenas um ponto nesse quadrangular do acesso, tem a 4ª rodada agora, próximo jogo diante da equipe do São Bernardo. O jogo acontece no Almeidão, então o Belo joga em casa, é uma chance importante de somar 3 pontos e continuar vivo nessa luta pelo acesso, e ainda contar com a sorte, né? Porque Remo e Volta Redonda empatarem 0-0 foi muita sorte no Botafogo permanecer ainda vivo nessa luta pelo acesso. Eu quero saber de você também, Biel. O que é que você espera desse Botafogo para esses últimos 3 jogos que ainda restam nesse quadrangular do acesso? E se ainda há condições aí, dentro do seu ponto de vista, para a torcida do Xerife do Nordeste ainda sonhar com essa Série B em 2025? Ou vai de novo nadar e morrer na praia, a equipe do Botafogo? Fala comigo, Biel. João, como eu falei lá no primeiro bloco, né, eu estou menos confiante. Eu até fiz uma confusão que você corrigiu sobre o empate, né, que eu contabilizei 3 derrotas, e eu fiquei tentando lembrar, por que eu contabilizei 3 derrotas? Eu falei, porque o empate foi em casa contra o Volta Redonda, né? Dá um gostinho de derrota aí, esse empate em casa, e aí quando vem a sequência de você perder a 3ª partida, passar as 3 primeiras rodadas sem vencer nenhuma, aí fica, como eu falei, eu fiquei num sentimento de acabou pro Botafogo, assim. Se não tem mais estrutura nem mental, nem mobilização para conseguir uma virada, assim, nada me faz crer, assim, com o que tem jogado a equipe, nada me faz crer, assim. A gente tem que levar em conta a primeira fase, né, que a equipe liderou, foi o melhor time disparado da Série C,
Só que deixou para trás, assim, não seguiram, não seguiram a intensidade, acabaram, como a gente falou, né, não venceu nenhuma das partidas, são 2 derrotas, um empate, tem boas chances, as rodadas deu uma beneficiada na equipe, uma vitória deixa de volta na briga, mais do que qualquer coisa, mas ainda assim, eu estou com muita dificuldade de acreditar que esse time está com um mental para conseguir isso, assim. Vai ser decisivo. Eu não vou apostar mais, assim. Eu apostei 3 rodadas seguidas no Botafogo e perdi. Eu agora prefiro... se eu perdi 3, se eu for para a quarta, deixa quieto. É melhor não apostar. Não vou nem apostar contra. Eu só não vou apostar. Alô, torcida do Belo. Eu discordo do meu parceiro Gabriel Itajara. Eu acho que ainda dá para acreditar no acesso. Peraí, cara. Contou com a sorte, esse empate em 0x0 foi um sinal. Veio ali, além nuvens, ali, veio do céu isso aí, cara. Abençoado esse empate aí do Remo e Volta Redonda. E eu acho que pode ser a virada de chave do Botafogo. Pode ser o sopro de vida que essa equipe do Belo precisava, assim, o Simancol, desse elenco. Que, olha, sinceramente, né, cara, como é que você termina a primeira fase em primeiro lugar e você toma um ponto no quadrangular do acesso depois de 3 jogos? É uma queda de rendimento muito absurda, despenca de uma maneira assim que a gente, de fato, fica muito espantado. Mas eu ainda acredito na força dessa equipe do Botafogo da Paraíba, eu ainda acredito. Cara, o Henrique Ceifador meteu uma bola no travessão, tentou fazer aquele gol que Pelé não fez, sabe? Foi também falta de sorte do Belo naquele jogo, mas parece que a sorte voltou depois do empate do 0x0. Ainda é possível sonhar aí o time do Botafogo da Paraíba, e eu sigo acalentando, sim, essa chance do acesso do Belo. Torcedor do Alvinegro da Estrela Vermelha deve continuar com esperança, pelo menos a minha opinião. Eu discordo de você, Biel, e eu quero ver como é que vai acabar, cara, esse quadrangular do acesso. No terceiro bloco a gente vai dar o palpite para esse jogo, que eu acho que, vai ser um negócio fantástico, meu irmão. Vamos conversar ainda muito mais. Esse jogo de Botafogo da Paraíba e São Bernardo vale a vida dessa equipe do Belo, dessa temporada de 2024, e significa muito, né? A galera já tá de olho aí no técnico no Botafogo, já tá pegando no pé do Evaristo Pisa, já fizeram várias críticas, então, assim, é um momento, de fato, que é nervo, cara. Você precisa ter calma, tranquilidade, o coração em paz, porque são 3 jogos que podem resolver a temporada. Podem tirar ali aquilo que foi quase um fracasso depois de uma campanha esplêndida na primeira fase, e pode recompensar essa equipe paraibana que, olha, mais de uma década na Série C, tá merecendo demais o Belo subir. E olha que eu sou torcedor rival, viu, cara? Acho que o Botafogo tem méritos, tem condições, pelo que apresentou nessa primeira fase, pelo que apresentou nas 19 partidas que disputou nesse primeiro turno. E agora, nesse quadrangular, precisa erguer a cabeça, dar a volta por cima e fazer o resultado nessas 3 partidas. Belo, eu acredito. Vamos que vamos. Biel Itajara, quero chamar você agora para o próximo assunto, último assunto desse nosso segundo bloco, que é um assunto tanto quanto polêmico, cara. Não tem equipe nordestina envolvida nessa pauta, mas tem arbitragem nordestina envolvida nesse assunto. É o seguinte, no jogo da Série B, o árbitro pernambucano foi xingado de maconheiro e expulsou o goleiro do Guarani depois do apito final. O goleiro já tinha tomado um cartão amarelo e aí somava 3, ia cumprir suspensão de um jogo. Dentro dos 90 minutos ele tomou esse cartão amarelo. O goleiro da equipe do Guarani, deixa eu ver aqui o nome dele, que me fugiu a memória. Mas, enfim, ele tomou esse terceiro cartão amarelo dentro dos 90 minutos e depois xingou o árbitro pernambucano, né? E treta gigantesca, né? Porque aí o árbitro percebeu, registrou o cartão vermelho depois do final da partida para o goleiro, né? Enfim, o Vladimir, né, o goleiro titular da equipe do Guarani, e o árbitro pernambucano, né, que anotou tudo isso na súmula, foi o árbitro, cadê o nome dele, gente? Aqui, Rodrigo José Pereira de Lima.
árbitro pernambucano, foi xingado pelo goleiro Vladimir, e aí tomou o segundo jogo de suspensão por conta do cartão vermelho. Biel, meio bizarro isso aí, cara, porque a gente já viu tanto xingamento, né? Filho disso, filho daquilo, ladrão, safado. Agora, maconheiro foi muito específico esse xingamento, hein, cara? E o árbitro se doeu demais. Tem alguma coisa aí, hein, Biel? Ô, João, é engraçado, né? Eu nunca tinha visto assim no futebol brasileiro. A gente, como você falou, né? Geralmente o alvo são as mães, são as esposas, são a irmã, é sempre é uma mulher. Aí agora o jogador, né? O experiente jogador Vladimir acabou apelando aí para um viés um pouco moralista, né? E aí o árbitro, tudo bem que se doeu um pouco a mais, mas também eu acho que quis manter a ordem, né? Ele foi dirigido a ele para tentar rebaixá-lo, ele nada menos justo do que expulsar o goleiro que passou do ponto. Acho que não se fala assim nesse tom com o árbitro, né? Que é no caso a autoridade da partida. E assim, antes que pareça defendendo o juiz, né? Que é dos que eu, daqui de Pernambuco, o Rodrigo José Pereira é um dos que eu menos gosto, assim. Tive já muito desprazer de ver ele apitando jogos do Santa Cruz e me irritando bastante. Então, eu acho que ele não merece esse xingamento, até porque os amigos que assim o são muito melhores, tem melhor percepção de arbitragem do que nosso amigo Rodrigo. Então, vamos dizer assim, né? Ficou no lucro o Rodrigo e foi bobo o Vladimir aí que tentou dar essa para cima do juiz, acabou sendo expulso, e aí vamos ver se ele reflete um pouco melhor aí nas atitudes e como que como é que falar com o juiz. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? O cara me vem com chamar o juiz de maconheiro. Isso é uma coisa. É difícil entender. Você pensa no futebol Demais, cara. Agora fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque uma pergunta surgiu nisso. No campeonato holandês, se o árbitro for xingar de um maconheiro, e aí, bicho, será que o cara toma um vermelho? Será que o cara é advertido? Porque, enfim, contexto da Holanda, maconha lá é legalizada, né, Biel? Dado algumas comemorações que a gente tem visto no futebol europeu, eu acho que vai soar mais como um convite do que outra coisa. É isso, galera. Então a gente vai finalizar esse nosso segundo bloco com essa resenha boa. Meu irmão, abre o olho, pense bem aí 2 vezes, 3 vezes antes de xingar o árbitro e procure aí um xingamento menos agressivo aí, vamos dizer, a honra, a família, os bons costumes aí do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Fica o nosso abraço, nossa solidariedade a ele também. Uma brincadeira, né, cara? É isso, né? Mas vamos finalizar esse nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso terceiro e último bloco com a listinha de palpites. Olha, nós vamos debulhar aí alguns jogos muito bons que vão acontecer ao longo dessa semana e a gente preparou palpites especiais. Não sai daí que a gente volta já já. Esse é o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Charles, estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Vamos agora para o assunto do nosso terceiro e último bloco, que é justamente os palpites da semana. Gabriel Itajara, listinha de jogos complicada aí, em semana decisiva desses jogos aí envolvendo equipes nordestinas. Vamos começar pela Série B. Sport e Goiás se enfrentam aí hoje, já nessa quarta-feira, rodada de meio de semana. Quero que você fale comigo qual o seu palpite para esse duelo. Mando de campo do Sport, hein? Segue a boa fase do Sport e vai ganhar do Goiás. Estou com você, cara.
3 pontinhos na conta do Leão Pernambucano, enfrentando aí essa equipe do Goiás. Eu não vejo muito futuro no Esmeraldino, não. Os pontos jogando em casa sempre se comporta de uma maneira geral, né? Mais ofensivo. Curitiba versus Ceará é o nosso próximo palpite. E aí o jogo acontece no Couto Pereira, na capital paranaense. E aí o Ceará de novo de visitante, né? 2 rodadas seguidas jogando fora de casa, perdeu para a Chape na rodada passada. Essa rodada é contra o Coxa. E aí, Biel? Esse é mais difícil. Eu acho que vai dar Curitiba. Rapaz, eu vou beliscar um pontinho aí pro Vozão, hein? Meu palpite é empate aí entre as equipes. Eu acho que o Ceará consegue dar uma perturbada no juízo dos jogadores do Coxa e beliscar um pontinho fora de casa nessa rodada. Depois do jogo difícil, que foi contra a Chapecoense fora de casa e quase conquistou o empate, né? Perdeu por 2-1, mas foi um jogo muito disputado. Então fica também essa expectativa para esse jogo. Outro duelo da Série B é CRB e Ponte Preta. CRB agora recebendo a equipe de Campinas. E o jogo acontece no Rei Pelé. Galo da Pajuçara precisando vencer para sair dessa zona de rebaixamento, desse fantasma aí de Z4. Quero saber de você, Biel. Qual o seu palpite aí para esse jogo entre CRB e Ponte Preta? Vai dar CRB. E se não der CRB, pode mandar fechar. Que situação, hein? Galo da Pajuçara tá precisando. Eu vou com você. Vai ser um jogo difícil pro CRB, mas eu acredito que ele consiga somar 3 pontos. Vai ser um placar apertado, 1x0, 2x1, 3x2, alguma coisa assim. 3x2 eu já acho demais. 1x0 ou 2x1 mesmo. É uma coisa mais palpável para esse placar de CRB e Ponte Preta. Vamos agora falar de Brasileirão? Falar de Brasileirão Série A. Vitória e Juventude. Juventude que venceu em casa na última rodada e venceu um carioca, né, cara? Tá numa situação aí, nenhum carioca venceu o Juventude como mandante, né? Aliás, como visitante, o Juventude mandando o jogo lá no Alfredo Jaconi. E agora, na condição de visitante, vai até Salvador enfrentar o Vitória lá no Barradão. O Vitória precisando de um triunfo nesse drama também, querendo sair do Z4. Quero saber de você, qual o seu palpite para esse duelo de Vitória e Juventude Brasileirão, Biel? Eu acho que vai dar Vitória. Acho que vai dar uma embalada aí para esse começo que vai tentar retomar, né, um bom caminho na Série A. Eu acho que vai dar Vitória. Estou com você, hein? Eu acho que é um momento importante, rola triunfo do Vitória nesse duelo. Pagar no Barradão, a torcida está naquela também. Acredito no resultado positivo do Vitória também nessa rodada, vou com você. Próximo confronto, próximo palpite, duelo de tricolores, duelo de nordestinos, Fortaleza e Bahia se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza. O empate não é bom para nenhum dos dois, porque os dois acabam perdendo o fôlego ali na parte de cima da tabela. Então vai ser um jogo que as duas equipes vão se jogar em busca dos 3 pontos. Quero seu palpite para esse Fortaleza e Bahia, Biel. Nossa, esse eu acho que é o mais difícil de palpitar, de verdade. Mas eu fico entre Fortaleza e empate. Acho que o Bahia não vence, não. Eu tô mais nesse caminho. Rapaz, eu vou com você também nessa dupla chance, hein? Acho que não tem condição do Bahia triunfar, não. Vai ser ou empate ou vitória do Fortaleza. Também vou com você nesse mesmo palpite. Agora é o drama. Agora é o palpite que você, torcedor do Belo, estava esperando aqui nesse terceiro bloco. Botafogo da Paraíba e São Bernardo, jogo no Almeidão, em João Pessoa, ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. Quero saber de você, Bielzão. E aí, o Belo ganha de São Bernardo em casa nessa rodada? João, só para ser coerente com o que eu falei o programa inteiro, eu vou apostar no empate. Na minha torcida, no final de semana inteiro, vai ser a vitória do Botafogo. Mas confiante eu não estou, não. Vou apostar no empate mesmo. É isso, né, bicho?
Eu sei não também, então eu tô meio desconfiado, meio ressabiado, mas ainda assim eu vou otimista. Eu aposto na vitória do Belo. Vai ser um jogo difícil, complicado, placar apertado também, 1-0, 2-1. E eu diria que o ceifador está na hora, né? Está na hora do Henrique Ceifador fazer valer a contratação e marcar gols decisivos, né? Tem 3 jogos para resolver essa parada. Acredito que nesse jogo contra o São Bernardo ele pode ser também um destaque dessa equipe do Botafogo. Vitória do Botafogo diante do São Bernardo é também aí o meu palpite. E para fechar essa nossa lista de palpites aqui dessa semana, primeiro jogo da final, decisão da Série D, a gente tem Anápolis e Retrô. O jogo acontece em Goiás e eu quero saber do seu palpite, Biel Itajara, a Fênix de Camaragibe, fora de casa, nesse primeiro jogo da final da Série D. Vence ou não vence aí o Retrô diante do Anápolis? Acho que o primeiro jogo vai ser empate. Decidido tudo para de volta, que ainda nem tá certo, né? Pode ser tanto na Arena Pernambuco, onde o Retrô mandou todos os jogos, mas também pode ser ou na Ilha do Retiro, ou nos Aflitos. Quer dizer, na verdade era o Arruda, né? O Arruda é uma das chances aí. Arruda, os Aflitos, onde o Retrô pode mandar o jogo aí, o segundo jogo da final. Então eu vou no empate, decisão em Pernambuco. Gosta da emoção, né, irmão? Tu gosta da emoção, velho. Eu acho que essa decisão precisa acontecer na Arena de Pernambuco. Porque, cara, aquele estádio, aquela estrutura, montado para a Copa do Mundo, toda aquela parada, ele fica na região metropolitana de Recife, e aí eu acho que é um momento também de afirmação do Retrô, enquanto isso, de não fazer o jogo da final em Recife, e sim em São Lourenço da Mata. Eu acho mais interessante. O time é de Camaragibe, não é da capital, é da região metropolitana. O estádio fica na região metropolitana, não fica realmente em Recife. Então, eu acho que é mais um momento também, mais uma oportunidade para o Retrô se afirmar, não sendo a equipe da capital, chegando na final e trazendo esse jogo para um estádio de grande proporção, que é a Arena Pernambuco, e que não é em Recife. Eu acho que é bom o momento do Retrô e também aposta aí um resultado positivo já nesse jogo de ida. E aí você ficou no empate? Eu boto vitória do Retrô. Apertadinho, 1-0, 2-1, mas eu acho que o Retrô já sai para decidir em casa nesse segundo jogo com a vantagem pelo menos aí do empate a seu favor. Para mim, o Retrô é favorito nessa decisão do título da Série D. É isso, então. Estamos conversados. Esse foi aí o conteúdo que a gente trouxe para esse episódio número 23 do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, podcast sobre futebol e Nordeste. Lembrando que você também pode contribuir, fortalecer o nosso trabalho aqui na Sintonia Esportiva, pode fazer doação através de 2 chaves Pix diferentes. Você pode fazer pela chave da rádio, pixsintoniaesportiva@gmail.com, repetindo, pixsintoniaesportiva@gmail.com, ou você pode fazer na chave Pix aqui do nosso programa firulaeRapadura@gmail.com. Pode fazer a doação também pelo nosso perfil lá no PicPay, @Firula e Rapadura. É isso. Finalizando por aqui, agradecer demais a participação da nossa querida Bárbara Nunes, que trouxe aí informações importantíssimas, pertinentes sobre o futebol feminino, categoria de base, decisão aí dessa segunda edição, sorteio, né, dessa segunda edição da Copinha Feminina. E agradecer também para o meu parceiro Gabriel Itajara, mais uma vez aqui nessa bancada virtual, sempre firme e forte comigo. É sempre um prazer estar com você por aqui, Biel. É isso, João. Vamos para cima aí. Mais uma semana legal aí, decisiva aí, muitas decisões para o futebol nordestino. Vamos ficar de olho. Semana que vem a gente está de volta. Abraço a todo mundo. É isso, então, né? A gente vai se encaminhando para o final dessa nossa transmissão. Um prazer enorme estar aqui com você, querida ouvinte. A gente volta na semana que vem trazendo mais novidades, mais conteúdo sobre o futebol nordestino. Segue a gente
nas redes sociais, segue também a Sintonia Esportiva, nosso perfil lá do Firula e Rapadura no Instagram e no Threads, @Firula e Rapadura. E a Sintonia Esportiva você encontra também nos perfis da Rádio Sintonia lá no Facebook, no Instagram, no Threads, nosso canal também no youtube.com/Sintonia Esportiva Rádio. Você segue também a Sintonia e a gente aqui no Firula e Rapadura. Esse foi o meu, seu, nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Valeu, valeu e tchau, tchau.